Engrandecido é o nome do Senhor, o meu Deus, o teu Deus, que te criou, que te formou, que tudo fez. Toda honra, toda glória, todo o poder, todo o domínio seja dado somente a Jesus Cristo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome dos 7 Espíritos que se movem diante do seu trono, nós te glorificamos, Senhor dos exércitos celestiais. Nós adoramos ao teu santo nome. Manifesta neste lugar de uma forma sobrenatural, para que todos, o quanto adentrarem a este canal, recebam da parte do nosso Deus a transformação, o milagre, a cura, que venha haver salvação de almas e redenção de almas ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor. Porque de ti é toda honra, a ti é toda glória, a ti todo o domínio, todo o poder e todo o louvor. Mova-se neste lugar de uma forma sobrenatural, para que possamos estar diante da tua presença, ó Senhor dos exércitos celestiais, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é justo, porque a tua benignidade dura para sempre. Nós proclamamos neste momento, ao mover do sobrenatural de Deus, ao mover diante dos altos céus, do Deus que fez os céus, que fez a terra, aquele que tudo criou, aquele que tudo formou. Mova-se, Senhor, de uma maneira maravilhosa, para que alcançamos vidas, para que alcançamos almas para o teu reino. Que toda glória, que toda honra, todo o domínio e todo o louvor seja dado ao nosso Criador, ao Criador dos céus e da terra, aquele que tudo formou, aquele que tudo criou, aquele que tudo pode fazer, ao Deus sobrenatural, imutável, intranscendível, ao Deus de maravilhas. É neste momento que nós proclamamos a tua presença, ó Senhor dos exércitos. É neste momento que nós proclamamos o sobrenatural de Deus. É neste momento que nós proclamamos ao Deus Criador dos céus e da terra, que todo o teu poder venha vir com uma nuvem da tua glória se manifestar nas vidas, nos lares, nas famílias, nas casas de quem adentrar para ouvir esta mensagem. Aqueles que estão, Senhor, tristes, venham sair alegres. Os que estão enfermos, venham sair curados. É pelo nome de Jesus que nós proclamamos, porque o nome de Jesus Cristo tem poder sobre todo nome. O nome de Jesus é soberano sobre toda a terra, sobre todos os céus. Ele é todo poderoso. Ele é maravilhoso. Ele é santo. É eterno. E neste momento, você que adentrou a este canal, compartilhe esta palavra, esta mensagem, para ver curas pelo nome de Jesus, libertação àqueles que estão no mundo dos vícios, das drogas,
do crime. Quando você manda esta das drogas, do crime. Quando você manda esta e que está voltando para buscar a humanidade, o reino dos céus é chegado à porta dos vossos corações, para que tenham vida e vida eterna diante da presença do Senhor. E quando você republica, você compartilha, você está alcançando vidas. Você está salvando uma alma. Salve uma vida. Salve uma alma. E o teu galardão, Deus o dará diante dos céus. A paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos os irmãos que aqui adentraram. Eu não estou aqui para ministrar religião ou placa de igreja. Eu estou aqui para trazer uma palavra da parte de Deus, o Criador dos céus e da terra, dos mares e dos oceanos, o Deus maravilhoso, todo-poderoso, o que governa os céus e a terra, o Deus que tudo pode fazer, a soberania, excelência e magnitude, o poderoso, aquele que abriu o mar vermelho e o rio Jordão, aquele que tocou no Egito, ferindo a terra com milagres e maravilhas. Ele é maravilhoso, aquele que habitou entre os homens, mas os homens os desprezaram. Ele se chama Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E não há outro Deus sem Ele, porque para Ele todas as coisas foram criadas por meio dEle, e feito somente nele há poder de curar a tua vida, de curar a tua alma, de curar as tuas feridas, transformar a tua casa. Aquele que está em trevas verá a luz, aquele que está doente terá a cura, aquele que está oprimido será libertado. É pelo nome de Jesus Cristo que nós proclamamos a libertação, a cura, a salvação. A palavra se encontra em Jeremias. Jeremias 31, versículo 33. Deus fala a Jeremias: mas este é o concerto que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei a minha lei no interior do seu coração. Eu escreverei nas tábuas do teu coração. E serei eu o seu Deus, e eles serão o meu povo. O versículo 34 vai dizer assim: e não ensinará alguém, mas ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conheceis ao Senhor, porque todos conheceram, desde o menor até o maior, e deles até o maior, diz ao Senhor, porque perdoarei as suas maldades, e nunca mais eu se lembrarei dos teus pecados. Aleluias. Você pode se desligar dos teus pensamentos agora, neste momento. Você pode se desligar de tudo quanto te oprime neste momento, liberando perdão diante do Eterno, do Deus Criador dos céus e da terra, que é poderoso e é maravilhoso. Este Deus está com as mãos estendidas para vos alcançar neste momento, porque Ele está presente neste momento, neste local, para trazer salvação à tua alma, à tua vida. Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não irão se abalar, mas permanecerão firmes para todo o sempre. Assim diz o Senhor, que te criou, que te formou e que te fez e que te estabeleceu para adorá-lo, para estar diante dele. Este Deus que é soberano sobre os céus, sobre a terra, e cuja terra é o estrato dos teus pés. E não há outro caminho, e não há outra verdade sem Ele, porque nós fomos criados por Ele e para Ele. E aqueles que vivem no Senhor, aqueles que estão ligados no trono do Senhor, aqueles que estão a proclamar ao nome do Senhor dos Exércitos, neste momento,
Ele está a te ouvir, a te contemplar, porque Ele é um Deus de maravilhas, e não há outro sem Ele, porque por Ele tudo foi criado, formado. Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, que é manifestado neste momento, ao Espírito da verdade, ao Criador dos céus e da terra, ao Rei do universo. Nós proclamamos, ó Senhor, Deus de Israel, mova esse lugar com o manto da tua glória, revista este lugar com o manto da tua glória. Resplandeça, Senhor, este lugar, movendo-se sobre os céus, sobre a terra, sobre os mares, sobre os estados, sobre todos os lugares que habitam vida. Porque a tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. E nós acreditamos no mover desta palavra eterna, desta palavra que é viva, desta palavra que nunca, jamais voltará vazia, porque esta palavra é a palavra do Senhor dos Exércitos, e não tem como ela voltar vazia, porque todos que nele crêem não pereçam, mas tenha a vida eterna. E esta vida é você estabelecer um elo com Deus. Esta vida é você estar na presença de Deus. Esta vida, ela é alcançada pelo poder em Jesus Cristo, que te fez, que te criou, que te formou e que está sobre você neste momento. Ele está a te chamar para que os teus olhos venham contemplar quão grande é o nosso Deus. Quão maravilhoso é o Senhor dos Exércitos Celestiais. Compartilhe esta mensagem para que nós possamos salvar vidas e almas, para a glória do Senhor, para a honra do Senhor, para que Ele venha sobre o teu lar, a tua família, o teu estado, sobre a tua cidade, não importa o teu bairro, a tua localidade, sobre o teu país. A palavra de Deus, ela vai nos relatar em Jeremias 31:33, dizendo: eis que farei um concerto contigo. Ele fará um concerto com a nação. Ele fará um concerto com a humanidade. Esta humanidade que anda em trevas e andam como cegos ao meio-dia, tropeçando nas tuas vaidades, nas tuas próprias concupiscências, nas tuas malignidades. Ele fará um concerto com cada um de nós, porque esse concerto já foi feito na cruz do Calvário. E assim, quando Ele deu essa oportunidade de consertarmos as nossas vidas, os nossos caminhos, diante da grandeza dEle, porque Ele é vivo, Ele é verdadeiro. E Ele te deu esta oportunidade que se chama vida, esta oportunidade que Ele traz a salvação à tua casa, pelo meio da palavra que liberta, que cura, que vivifica, que restaura, que renova, que liberta. É simplesmente pela palavra do Senhor, o teu Deus. E aqui em Jeremias ele revela que ele faria um concerto com toda a humanidade. Este concerto é o último concerto perpétuo, porque é a última chamada e é a última hora da humanidade se entregar aos teus caminhos,
ao Senhor, o teu Deus, para que Ele grave o poder da tua palavra nas tábuas dos vossos corações. O reino dos céus é chegado à porta dos vossos corações, para que tenham vida, para que tenham salvação. Este concerto que Ele restabelecerá com toda a humanidade, mas haverá a separação das trevas e da luz. Este concerto que Ele fará com novos céus, uma nova terra, uma nova criação, perfeita como Ele é, na tua grandeza, equidade, igualdade, verdade, justiça, bondade, amor, eternidade, fidelidade. Não haverá corrupção, não haverá mais prantos nem dores, todas as lágrimas dos teus olhos serão enxugados. Não haverá fome, sede e frio. Não haverá desigualdade social, materialismo, materialidade, não haverá. Todos nós seremos iguais perante a presença do Senhor. Mas haverá ao galardão, ao que vencer e alcançar a coroa da vida, pelas obras praticadas nesta terra, salvando almas, salvando vidas, visitando os órfãos, as viúvas, expulsando os demônios, aos que estão oprimidos, cativos de Satanás. O teu galardão é tomado à força pela persistência, para que não sejais somente ouvinte, mas praticantes da palavra do Senhor, o meu Deus, o teu Deus, que te criou, que te formou. Este que resplandece a sua glória sobre os olhos de cada ser, de cada vida, porque Ele é um Deus sobrenatural. E agora, neste momento, eu venho vos colocar que este concerto, Ele vos chama para que vos venham se alinhar, porque Ele escreverá na tábua dos vossos corações uma palavra santa de fidelidade, o evangelho sagrado, o evangelho santo, o evangelho puro, que não se vende, que não se compra, que não se empresta, mas que se vive e que se prega e que faz milagres, que faz maravilhas, que ressuscita mortos, estabelece vidas, famílias, lares, expulsa o mal, todas as trevas, legiões, potestades são dissipadas pelo poder da palavra, da verdade e da justiça do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E a palavra, é necessário que estas palavras fiquem agravadas na tábua dos vossos corações. O conhecimento do temor, o princípio da sabedoria, é a palavra do Senhor, o teu Deus, gravada dentro do teu ser, dentro da tua alma, dentro do teu espírito, porque nós vivemos pela palavra. Se formos criados pela palavra, nós temos que andar na palavra e viver a palavra, não ser só ouvintes, mas sejais praticantes. O reino dos céus é chegado para toda a humanidade. O concerto da humanidade diante de Deus, porque aquele que aceitar estas palavras viverá, aquele que não aceitar, morto, destituído da glória do Senhor já estás. Você é trevas ou você é luz? Se é trevas, Ele te transformará em luz, se assim acreditar nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador, Redentor, Criador dos céus e da terra, o Rei do universo, que está voltando para salvar a humanidade. Eu não estou a pregoar placa de igreja, ministério ou religião, porque mataram a fé da humanidade, se tornando comércios abomináveis diante dos olhos do Senhor. Porque o evangelho não é vendido, não é doado, ele é vivido. Esse evangelho, ele foi posto a preço de sangue, esvaziado pelo próprio Deus na cruz do Calvário, pela minha vida e pela tua vida. Para que hoje muitos estão cobrando, vendendo, negociando, estes não adentrarão, e o jugo deles serão 2 vezes mais pesados do que aquele que é um pecador simples e que não tem conhecimento e é enganado. A palavra nos relata
que quando você conhece a verdade, esta verdade tem que estar agravada nas tábuas do vosso coração. E todos os dias, muitos ouvem esta verdade. A humanidade sabe que o planeta está se esvaindo, que algo diferente está acontecendo. Fenômenos nos céus, na terra, nos mares, nos oceanos, as guerras proclamadas em todo o planeta. Mas a concupiscência da humanidade, que vive no mundo materialismo, de materialidade, estão apegados nas suas próprias maldades, carnalidades, idolatrias, perversidades, homicídios, chacinas, desamor, desigualdade. Já não querem ver a luz, andam como cegos ao meio-dia, tropeçando nas tuas vaidades, concupiscências, malignidades, desejos inflamados, infindáveis, que não acabam mais, e esses vão te arrastar para a sepultura e para o inferno. Porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta é uma promessa de salvação, a qual Jesus Cristo nos estabeleceu para que sejamos salvos. Mas o meio de ser salvos é gravar as palavras na tábua do teu coração, aceitando a Ele em todos os teus caminhos, mesmo que os teus caminhos estejam tortuosos. Ele falou que Ele irá perdoar aqueles que voltarem para Ele, porque as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possas vos alcançar, e nem os teus ouvidos agravados para que não possa vos ouvir. Mas os vossos pecados fazem a separação entre você e o teu Deus, entre o meu Deus e vocês. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação? Porque muitos confiam nos seus carros, muitos confiam nos teus cavalos, outros confiam nos seus cavaleiros. Mas nós confiamos no exército celestial do Deus soberano, que fez os céus, que fez a terra, aquele que tudo pode fazer, que formou as estrelas, as galáxias, que formou todo o planeta, e cuja presença dele é real dentro do nosso ser, porque ele vive imutavelmente. Ele quer vos transformar neste momento. E não importa você pensar dentro da tua mente, porque existe uma guerra espiritual. Enquanto eu ministro, você vai tocando a palavra e você vai pensando, fala assim: eu não sou digno, eu estou em pecado, eu estou andando em trevas. Mas é para você mesmo que está doente. Jesus Cristo não veio para os sãos, porque os que estão sãos não precisam de médicos. E ele, sendo médico, o Criador dos céus e da terra, ele veio e foi pela tua vida, que está no pecado, que está não conseguindo mais viver da forma na qual está, para que ele venha transformar o teu caráter, a tua mente, a tua alma. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É para você que está todos os dias no mundo do álcool, da droga, do vício, e você tem uma alegria momentânea, e quando você chega dentro da tua casa, ao seu travesseiro, não tem ninguém. É você e Deus. Porque há uma luta espiritual que te cerca. A vaidade do mundo parece bom aos olhos dos homens. O joio parece trigo, mas não é trigo. O mundo parece bom, mas não é bom. Porque quem caminha ao sentido do mundo caminha ao contrário de Deus. E aquele que ama as concupiscências do mundo jamais amará a Deus. Porque Jesus Cristo, ele não pregava um reino material, mas um reino espiritual, equitélio, aonde não entra concupiscência da carne, vaidade, pecado, mas todos os teus pensamentos, toda a sua vivência será lembrada lá nos céus. Tudo que você vive aqui será lembrado lá nos céus, porque a palavra fala que na mesa nós se assentaremos com Isaac, Abraão e Jacó, mesmo nós não conhecendo quem é eles. Então a palavra vai nos falar também que havia um homem rico e um homem pobre, um homem rico que se vestia de púrpura e um mendigo chamado Lázaro. Foi um fato verídico, uma história real, e morrem os dois, e ali um vai para o Hades e o outro vai para os braços de Abraão, que ainda não tinha o paraíso, porque Jesus Cristo não tinha vindo na terra ainda, quando ocorreu este fato. Mas ali um podia comunicar com o outro.
Um sentia tormento e o outro estava abraçado. Eu quero te dizer que você é filho e Deus te ama, mesmo com todos os teus pecados, mesmo da forma na qual você está neste momento. Ele falou para que você vinde a Ele, entregai a Ele os teus fardos, os teus jugos, porque os fardos dele são suaves, os jugos dele são leves. E todos os teus pecados serão apagados, lançados no mar de esquecimento, porque Ele gravará e restabelecerá um novo céus e uma nova terra, para se você acreditar e aceitar, se convertendo a este Deus, não a religião, a ministério, que eu não posso te salvar, o meu pastor não pode te salvar, o padre não pode te salvar, o papa não pode te salvar, o presidente, o governante, o mais intelectual influente da terra não pode te salvar. O único que pode te dar a vida eterna chama-se Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Mas os vossos pecados fazem esta separação entre você e o meu Deus. Porque muitos falam, eu tenho Deus ao meu coração. Mas eles querem um Deus de concupiscência, um Deus que tudo pode fazer. Deus ama a todos. Ama a todos, mas não ama o pecado, será destruído. E aquele que ama mais o pecado do que a Deus também será destruído juntamente com o pecado. A Bíblia ela é bem clara. Não importa quão vermelhos sejam os teus pecados, eles podem ser como carmesim ou como escarlate, multidões e multidões inumeráveis. Mais uma vez, que a palavra penetrar de divisão da tua alma, a profundeza do teu espírito, e você entregar o teu caminho ao Senhor, o teu Deus, confiando nele de todos os vossos corações, você será transformado e Ele vos perdoará, porque Ele é e sempre será um Deus de maravilha. Todas as vezes que eu prego nesta janela, o poder de Deus se manifesta cada dia de uma forma inexplicável, sobrenatural. Daniel orava 3 vezes ao dia, pela manhã, pela tarde e pela noite, na sua janela. E a glória de Deus ali, porque Ele se agrada àqueles que têm comunhão com Ele. Ele se agrada daqueles que o buscam, daqueles que vivem na palavra. Jacó lutou com o anjo no vale de Jaboque, porque Jacó precisaria ser abençoado. E você está lutando de uma forma espiritual, procurando felicidade em um mundo vazio que só vai te proporcionar dor e sofrimento. Mas Jesus pode restaurar a tua família, te tirar dos vícios, te tirar das drogas, te tirar do crime, te restabelecer como filho de Deus, porque você é filho e não escravo, já foi libertado na cruz do Calvário, e Ele morreu pelos vossos pecados, para que tenham vida e vida com abundância, para que vivam eternamente diante da presença da soberania do Senhor. Olha como que isto é tão maravilhoso. Mas os vossos pecados é o que separa este amor. O amor dele, que doou todo o sangue, se esvaziando naquela cruz do Calvário, pelos meus pecados, pelas minhas maldades, pelas minhas abominações, pelas minhas idolatrias, pelas suas idolatrias, perversidades, pecados e malignidades, por toda a humanidade. Ele conseguiu carregar a si só todos os fardos de todas as eras, de todos os reinos, de todas as décadas, milênios. E desde 5.000 anos atrás está uma promessa que Ele foi para o Pai e Ele voltará. Já 5.000 anos já venho anunciando a volta de Cristo. E eu quero te dizer que dessa geração não passará. O machado está posto a raiar. Está posto a raiz das árvores. A árvore que produzir bons frutos será colhida. A que produzir maus frutos será desarraigada, cortada, lançada ao fogo do inferno.
E para onde você quer ir? Você quer ir para os céus ou você quer ir para o inferno? Você quer viver diante de Deus? Você quer agora, neste momento, mudar ao caminho, a direção da tua vida, aos caminhos de dores que tem te proporcionado sofrimento, que tem te proporcionado precipícios de morte, mas Ele pode converter em vida agora, nesse exato momento. Ele pode transformar a tua história, mudando a tua realidade, mudando a tua vida, porque Ele é o Deus que abriu o mar vermelho. E quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Quando passares pelos mares, pelas águas, o mar não te submergerá. Ele estará contigo. Eu sou o teu abrigo, o teu refúgio, a tua segurança, a tua fortaleza, e a palavra do Senhor é o teu escudo. Para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta vida eterna é só Ele que pode chegar e te dar a ela. Mas Ele não vai te dar ela de graça. Você tem que pagar o preço, porque nada é de graça neste mundo. Mas é a tua busca que vai te conduzir a este caminho de glória. É a tua busca que vai te conduzir a uma vida de glória, a uma vida eterna. É somente Ele que pode te conceder. E mesmo que você pense dentro do teu ser agora, neste momento, falando assim: Senhor, eu não consigo. Ele fala assim: na sua fraqueza, eu sou o seu refúgio, o seu abrigo, a sua fortaleza. E não há outro Deus sem Ele, porque todas as coisas foram criadas nele, por meio dele e para Ele. E quando nós voltamos à presença do Senhor, que nós nos colocamos diante da presença do Senhor, para que sejamos transformados, Ele está pronto a nos ouvir. Olha como que isso é maravilhoso. Ele está pronto a nos ouvir. Ele está pronto a nos ouvir. Porque quando Ele está pronto a nos ouvir, o inimigo quer tentar fazer você, impedir você. Ele quer tirar você do foco da mensagem. Ele não quer que você compartilhe esta mensagem. Ele não quer que você salve uma alma. Ele não quer que você ouça essa palavra, porque ele sabe que esta palavra vai te curar e vai te transformar. Porque não é uma palavra que pede dízimo ou oferta, é uma palavra que te toca na tua alma, para que se converta dos teus maus caminhos e se alie diante da presença do Senhor, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro Deus sem Ele, porque todas as coisas você foi criado por meio dEle e para Ele, para adorá-lo todos os dias da tua vida. E quando nós fomos criados para adorar a este Deus, nós temos que praticar as boas novas da salvação, porque Ele é todo glorioso, Ele é todo maravilhoso. E assim como Ele apareceu para Moisés numa sarça que ardia e não se consumia, mas como pode uma árvore arder em fogo e não se consumir? Porque Deus pode fazer todas as coisas que são impossíveis diante dos nossos olhos se tornar possível. Porque todas as coisas são possíveis àquele que crer nele. E quando Ele fala que a palavra de Deus, ela tem que estar agravada à tábua dos nossos corações. Ela tem que estar agravada à porta dos nossos corações. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram ao meu concerto, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor.
Mas este concerto que eu farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, quando foi profetizado, depois daqueles dias, antes da vinda de Jesus, há mais de 7.000 anos atrás, é para este dia, é para esta hora que ele profetizou, Jeremias 31, 33, é para esta geração que ele profetizou, esse concerto é para esta era, é para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para os teus familiares. Mas este concerto eu farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém, mas a seu próximo, e nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos o conhecerão, desde o menor até o maior. Assim diz o Senhor, porque perdoarei as suas maldades, e nunca mais vocês se lembrarão dela. O inimigo veio para enganar, para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para te limpar, para te santificar, para te purificar. E ele falou que ele vai perdoar os pecados dessa geração que se voltar a ele, que se entregar a ele, que conhecer a ele como Deus. Esta geração, se voltar para o Senhor o teu Deus, ele vos ouvirá. Mas aquele que não aceitará estas palavras, morto, destituído da glória de Deus já estás. Porque o reino dos céus é chegado. Jeremias, há mais de 7.000 anos atrás, ele profetiza para esta geração, para esta era, em trevas que já não vê a luz. Porque são casas rebeldes, andam embriagados nas suas concupiscências, malignidades, os seus deuses de barro, que nada podem fazer, e não querem se converter, se alinhar diante da presença daquele que tudo criou. Ao Criador do Universo, toda honra e glória, a Jesus Cristo, o Deus soberano e poderoso, seja dado somente a ti, Senhor. Mas ele falou a você, que se entregar de todo o coração, reconhecendo a ele, e sendo escrito no livro da vida, que ele vai perdoar os teus pecados, lançar no mar de esquecimentos, e vai te acolher para adentrar a este reino, que é o reino dos céus, que não é para covarde, mas tem um preço, é caminhar na contramão do mundo, porque quem caminha a sentido deste mundo, caminha na contramão de Deus. Quem caminha ao sentido da carne, caminha ao contrário de Deus. Quem caminha ao sentido dos seus próprios desejos, caminham contra a vontade de Deus. Mas quem larga o teu pai, a tua mãe, a tua vida, larga toda a sua concupiscência e os seus desejos malignos e se volta para o Senhor, é digno dele, se torna filho dele. E hoje Deus está propondo ao teu coração para que largue ao pecado, para que largue tudo quanto te separa do amor dele, porque nada pode separar você do amor dele, mas você tem que largar a este mundo para servir a ele. Você tem que largar todas as maldades, concupiscências. Eu não estou a pregar religião e placa de igreja, eu estou a pregar um Deus vivo, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, feriu o Egito, o mesmo Deus que fez milagres e maravilhas, fogo caiu do céu, apareceu para Moisés em uma sarça que ela ardia e não se consumia. Esse mesmo Deus que resplandece a glória dele diante dos teus olhos nos altos céus. Isso não é uma montagem, isto é real. É ao vivo e a cores. É ao vivo e a cores. O poder de Deus.
A gente não precisa fazer montagem, não, porque Ele se manifesta neste lugar. Para a salvação de vidas, para a salvação de almas, para que você venha se entregar verdadeiramente ao teu coração. Porque o inimigo veio para roubar, para matar e para destruir, mas Deus veio para te dar vida. Vida eterna, diante da presença dEle. Se nós vemos este tempo, ao céu como que está, ao céu como é que está. Os anjos do Senhor proclamam a tua glória. Olha que céu lindo. Olha. Mas daqui a pouco Ele manda chuva, raios, relâmpagos e trovoadas, porque Ele tem todo o poder. Olha como que a glória dEle se manifesta aqui diante dos teus olhos. Isto é por amor a você. É por amor a você. É por amor a você. Que Ele está falando com você neste momento. Ele está falando ao teu coração neste momento. Para que haja salvação. Para que haja transformação. Para que haja entrega. Para que graves estas palavras na tábua dos vossos corações, para que tenham vidas, vida eterna, diante da presença dEle, diante dos caminhos dEle, porque para Ele você foi criado e feito à imagem e à semelhança dEle, para que você se converta, se entrega, se alinha, mesmo que você fale assim, as coisas estão difíceis para mim, para todo mundo está difícil. Mas quando nós temos Deus ao nosso coração, nós temos a certeza e a convicção da vitória. Porque Ele rompe o espaço, o tempo, a física, as barreiras, Ele rompe todos os limites imagináveis da sua mente. Porque Ele está acima do que pensas, imaginas, acima do que podes pensar. E não há improbabilidade de mudança, porque Ele é imutável, Ele não muda. Então, se Ele abriu o mar vermelho, fez fogo descer do céu, ressuscitou mortos, curou paralíticos, fez paralíticos andar, cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, e não vai transformar a tua vida, que você acha que é o fim, é apenas o começo de uma nova era com Deus, porque hoje Ele chegou ao teu coração, para que você largue os vícios, para que você largue as drogas, para que você largue os crimes, para que você viva nele, por Ele, para que Ele grave estas palavras, pelo poder do Espírito Santo, nas tábuas do teu coração. E todos os teus pecados serão perdoados, lançados no mar de esquecimento. Mas aí você vai ter que aceitar a este caminho, aceitar a este Deus, reconhecendo da sua própria boca Jesus Cristo como o teu único Deus, o teu Rei, o teu Senhor, o teu Criador do universo. Adorarás somente o Senhor, o teu Deus. Não adorarás imagem de esculturas, que tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam, tem olhos, mas não vê, feitos por artifícios humanos, e nada pode fazer. Mas adorarás o Deus que fez os céus, que fez a terra, os mares, oceanos, e que habitou entre os homens, e andou sobre nós. Mas a humanidade rejeitou a luz do mundo e o sal da terra. Estão dispersos, espalhados, como os rebanhos no qual o pastor foi ferido, e o rebanho está espalhado. Mas Ele é o bom pastor, que no final dos dias está voltando a alcançar aqueles que são dele, pelo poder da palavra, que transforma, que cura, que salva, que liberta, e que não cobra, que não vende, não se corrompe. A palavra que produz salvação de almas e de vidas e transformação de mentalidade, caráter e coração. Esta palavra imutável, porque você foi comprado a preço de sangue. E nada neste mundo pode separar do amor dele, a não ser você mesmo não querer caminhar.
Porque o machado está posto à raiz das árvores. E hoje você não é tido por inocente. Porque existem os livros. Os livros são anotados. Os meus pensamentos, os teus pensamentos, os meus pecados, os teus pecados. Tudo que você faz e todas as gerações desde Adão fizeram, estão anotados nos livros. E existe um único livro. E esse livro que é capaz de desatar e abrir os selos é só Jesus Cristo, o Cordeiro. Não houve nem nos céus nem na terra. Apocalipse 20 vai dizer: ninguém que era digno de abrir este livro, mas só Ele, sendo Deus. Ele já tem a cada um que é salvo registrado nesse livro gravado. Mas hoje a oportunidade bate ao teu coração. E se você não estiver escrito no livro da vida, você não tem parte com Deus. Eu fui religioso, eu sentava nas cadeirinhas como fariseus, saduceus, eu ia na igreja católica ver o padre e o papa não vai te salvar, o padre não vai te salvar, o meu pastor não vai te salvar, eu não vou te salvar. Quem vai te salvar chama-se Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, a luz do mundo, o sol da terra, o que conduz à porta. E a porta é estreita e são poucos que adentrarão por ela. E hoje a oportunidade bate ao teu coração para que te liberte do vício, das drogas, da prostituição, da criminalidade, para que se vos convertervos e alinhai-vos diante da vereda do Senhor o teu Deus, Ele cuidará de vós e restabelecerá com poder transformador sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Porque nós não adoramos a um Deus de madeira, a um Deus corruptível. Nós adoramos a um Deus glorioso, transformador de vidas, de almas. A um Deus que resgata você na profundeza do inferno, da tua mente, para te levantar da cama, tirando as tuas culpas, os teus julgos, tirando as tuas doenças, as tuas improbabilidades, para que sejais salvos e não oprimidos, para que sejais salvos e libertados pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. E é por aceitação a Ele. Dai de graça o que recebeu de graça. E hoje eu estou a proclamar a verdade e a palavra do reino dos céus, que é chegado neste momento à tábua dos vossos corações, para que se convertam e aceitem a Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Porque nele há vida, e sem ele não há vida. E esta é a oportunidade de salvação. Às vezes seja a última para o teu ser, para a tua alma. Porque os homens fazem projetos bons diante dos teus olhos, mas diante da presença de Deus, os projetos do homem nada valem. Porque assim, como um fio, a tua vida é desligada, e ali se foi toda a sua vaidade e concupiscência. Mas se você estiver escrito no livro da vida, você viverá eternamente. Agora eu quero vos proclamar: é céu ou é inferno? O que queres das vossas almas, das vossas vidas? Eu não estou a pregar a religião, padre de ministério ou igreja. Eu estou a pregar um Deus vivo, fiel e verdadeiro, que está voltando para buscar a humanidade. Você quer ser luz ou quer ser trevas? Haverá separação entre o joio e o trigo. A seara é grande, são poucos os ceifeiros. E hoje chega esta oportunidade aos vossos corações, para que tenham vida. Não importa o país na qual você esteja, não importa a nação ou bairro na qual você esteja, Ele está a te salvar neste momento. E Ele perdoará se você entregar o teu caminho ao Senhor neste momento, confiando nele de todo o teu coração. Mas é necessário que esteja escrito no livro da vida, e confesse a Deus da sua própria boca, reconhecendo a Ele. E o Espírito Santo de Deus cuidará de vós, transformando os vossos atos. E o manual chama-se Bíblia Sagrada, o verdadeiro Evangelho e religião. Apregoai a palavra de Deus a todo ser, a toda criatura. Se tem duas túnicas, dá uma ao próximo. Se tens, visite aos órfãos, às viúvas. Alimentai aqueles que têm fome, sede e frio. Façai o bem, amai ao próximo como a ti mesmo, mas também amai aos vossos inimigos, os vossos perseguidores, como eu vos amei. Esta é a verdadeira religião. Mas isso eles não pregam. Eles querem que vocês dão dízimos, ofertas. A verdadeira oferta é um sacrifício agradável ao Senhor. É você adorar a Ele 2 horas e 40 minutos todos os dias, se o dia tem 24 horas. E quanto tempo você tem tirado para falar com Deus? Para estar conectado a Deus? E muitos falam assim: eu vou morar no céu. Só vão morar no céu aqueles que fazem a vontade do Pai.
que vivem para o Pai e que estão acima, colocando, amando Deus acima de todas as coisas. Você pode ter tudo nessa terra, mas você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, colocando Ele sobre todas as coisas. Sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus bens, sobre os teus familiares. Você tem que colocar a Deus acima de todas as coisas. Porque se você não colocar a Deus acima de todas as coisas, você não tem parte com Ele. E se você não for encontrado escrito no livro da vida, Ele vai falar com você: se apartai-vos longe de mim, que pratiqueis iniquidades. Porque eles pregam prosperidade, chave de casa, de carro, mas não pregam salvação. Não, eles não ensinam que vocês têm que estar escrito no livro da vida para ter parte com Deus, que você tem que reconhecer a Deus da sua própria boca, aceitando o caminho da verdade e não religião, placa de ministério e de igreja. Porque se todos nós somos uma igreja do Senhor, o nosso Deus, e é Ele que redige esta igreja. Os discípulos e os profetas andavam 18 mil quilômetros a pé, apregoando de vilarejo em vilarejo. E hoje, no final dos dias, grande é a seara, mas são poucos os ceifeiros para batalhar, são poucos os soldados para ganhar uma humanidade, que 70% desta humanidade já não vê a luz, já não vê a esperança, se corromperam, achando, mesmo vendo todos os sinais nos céus, na terra, diante dos teus olhos, eles não estão enxergando. Jesus Cristo está voltando para buscar esta humanidade, para buscar esta humanidade em trevas. E você, desperta, tu que dormes, que Ele te ama, e Ele quer adentrar o teu coração. E se você quer adentrar e ser escrito no livro da vida, a igreja que você vai, isso é você e Deus. Mas aonde que eles pregam? Não pregam salvação e não fazem bem ao próximo. Deus não está nesse negócio. Onde eles querem só engordar das tuas carnes, só de dízimo e de ofertas, cobrando, vendendo. Sou eu a mangueira que produz a manga. Se Deus me deu uma unção, eu tenho que dar de graça o que Ele me deu, porque é Ele que me usa. Eu sou apenas um vaso de barro. Ele é grande, é poderoso, a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Dá de graça o que você recebeu de graça. A pessoa está doente, a pessoa cobra, tem que orar de fazer um dízimo de 10 mil reais, de R$1.000. Estão vendendo, mas não estão pregando que vocês têm que estar escrito no livro da vida, porque senão vocês não terão parte com Deus. Apartai-vos de mim, que pratiqueis iniquidades, porque usaram a palavra do Senhor para a corrupção de caráter da humanidade, que já está em trevas e andam como cegos, tropeçando ao meio-dia e já não vê a luz. E hoje esta palavra de salvação chegou ao teu coração para que estás escrito no livro da vida e adentrais ao reino dos céus. E se você quer aceitar a Jesus, é necessário que você confesse a Ele da tua boca, falando assim: Senhor, eu te aceito de todo o meu coração. E se você quer aceitar a Ele nesse momento, coloque a mão no teu coração. E você que está fora do caminho também, que não é escrito no livro da vida, todos vocês que não são escritos no livro da vida, repitam comigo essas palavras, que minha bateria vai acabar. Eu fiz 3 transmissões, está acabando a bateria. Fala assim comigo assim: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito, te reconhecendo como meu Deus único, como meu Deus fiel e verdadeiro. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais seja apagado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e dos 7 Espíritos que se movem diante do trono. Senhor Jesus, escreve o nome destas pessoas no livro da vida, para que nunca mais seja apagado. É pelo nome de Jesus que nós proclamamos. É pelo nome de Jesus que nós proclamamos. Você que está doente, enfermo agora, nesse momento, ou você que tem um parente enfermo, coloque, desligue os seus pensamentos, liberando perdão, eleve seus pensamentos ao Senhor, pense naquilo que você quer receber agora, a cura, a libertação, todos os vícios vão ter retiradas, todos os demônios que estão destruindo a família, em separações de casamentos, vão sair agora, toda obra de macumbaria e feitiçaria vão sair, mas se desligue e libere o perdão. Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e dos 7 Espíritos se movem diante do trono,
Deus de poder, de glória, maravilhoso, eterno Deus, Criador dos céus, eterno Pai, vai de encontro às vidas agora. É pelo nome de Jesus que nós declaramos a cura, a libertação, a restauração, a renovação dentro da mente, do coração e do caráter. Toda a depressão vai bater retirada pelo nome de Jesus. Todos os vícios batem retirada pelo nome de Jesus. Todas as drogas batem retirada pelo nome de Jesus. Alcoolismo bate retirada pelo nome de Jesus. Todos os espíritos imundos, legiões e potestade saiam da vida deles. De maldição hereditária sejam quebradas pelo nome de Jesus Cristo. Agora, em nome de Jesus, nós declaramos: saia todo mal das casas, dos bairros, dos lares, das favelas, das vielas, dos becos, aonde quer que eles estejam do país, aonde quer que eles estejam, entra na relação, na família, dos filhos, fazendo a cura, a libertação, em nome de Jesus. Senhor, vai de encontro àqueles que estão enfermos, doentes, do alto da cabeça à planta dos pés, regenerando as células, as veias, as artérias, os tendões, a coluna, a estrutura óssea, os nervos, dando cálcio nos ossos, refrigerando, Senhor, regenerando tudo quanto que está quebrado, seja ligado novamente, que está destruído, seja constituído novamente, em nome de Jesus Cristo. Que toda doença, toda malignidade, não importa o tipo de doença, saia pelo nome de Jesus. Células sejam regeneradas com o Deus de maravilhas, em nome de Jesus. É pelo nome de Jesus, seja tocado, curado, restaurado, restituído, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Faltam 2 minutos e 41 segundos para encerrar. Jesus Cristo nos ama. Ele nos ama verdadeiramente. Ele te chama. Tudo que você viu aqui não é montagem, não é história de carochinha. Tudo que você viu aqui é real. Tudo que você viu aqui é real. Ele está sobre este lugar, porque os anjos do Senhor proclamam a glória dele. E você que adentrou este canal e que não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal para que tenha salvação diante da presença do Senhor, o teu Deus, para que tenham libertação, para que tenham transformação. Salve uma vida, salve uma alma, porque da mesma forma que Deus entra hoje no teu lar, estabelecendo as famílias, curando doenças, tirando culpas e julgos, assim também você fará aqueles que estão necessitados, oprimidos, abatidos. Jesus Cristo está voltando. E é necessário que firmemos na rocha. E esta rocha é Jesus. Você que não aceitou Jesus, aceite-o como o único e suficiente Salvador da tua vida, da tua alma. Para que ele venha escrever, é necessário que você confesse o nome dele e pedir que ele escreva o teu nome no livro da vida. Que Deus dê uma semana abençoada, na graça, na paz, no amor do Senhor, o nosso Deus. Para que tenham comunhão diante da presença do Senhor Jesus. Para que tenham salvação diante da presença do Senhor Jesus. Busque e estude a Bíblia. Leia o manual da Bíblia. Visite os órfãos, as viúvas. Amai ao próximo como a ti mesmo, mas também amai aos teus perseguidores, aos que te perseguem. Faça o bem e não o mal. Pregue a verdade e não mentira. Seja luz e não trevas. Que ele cuidará de vós. Aquele ao que vencer, que manter firme até o final, este receberá a coroa da vida eterna.